Hoje, então, nós vamos falar sobre verbos, né? Os efeitos de sentidos provocados pelo uso dos diferentes tempos e modos verbais. Vamos entender essas palavras modo, né? Tempo. E o verbo, ele tem uma forma, né? Ele pode variar em número, em pessoa, em modo, em tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Dizem que o verbo é o coração da frase, normalmente porque ele traz muito significado para a compreensão de um enunciado, né? Então vamos observar também esses modos indicativo, subjuntivo, imperativo, é a maneira, é a forma como se dá a ação, como se expressa a ação em diferentes tempos, ou seja, no presente, no passado e no futuro. Vamos observar essas três sentenças aqui. Eu vou à escola semanalmente. Eu irei à escola amanhã. Eu fui à escola ontem, né? A gente percebe que a gente tem o mesmo verbo aqui, né? O verbo ir, mas ele está em formas diferentes, porque ele expressa aqui o quê? Vocês perceberam alguma mudança de sentido nas construções acima? Ele expressa aqui o quê? Diferentes momentos, não é? E muitas vezes os advérbios enfatizam isso, sinalizam e ajudam também a enfatizar isso através da primeira frase ali, ó, além do verbo ir, na forma do presente, a gente tem um semanalmente, né? A frequência, né? É o advérbio de frequência. Depois a gente tem eu irei à escola amanhã. Esse amanhã, o advérbio amanhã, ele enfatiza esse futuro já apontado, de uma certa forma, pelo verbo ir no futuro, né? Eu irei. Pois eu fui à escola ontem, né? O ontem, o advérbio também, ele vai acabar de definir bem essa ação no passado expressa pelo verbo ir, na sua forma do passado ali, fui, né? Vamos adiante. Então, essas são as três situações de uma ação, né, da fala, né? Muitas vezes a gente leva em consideração o que a pessoa está dizendo, o que ela está enunciando, né, em relação a um determinado tempo. Então, a gente percebe que são básicos essa questão do tempo presente, passado ou pretérito, a gente muitas vezes chama o passado de pretérito, né? E ao futuro também. Aí vamos começar agora vendo um pouquinho dos modos verbais, né? Uma apresentação para vocês aqui. As flexões de modo determinam as diversas atitudes da pessoa que fala. Então, determinam a atitude da pessoa, a intenção da pessoa em relação ao que ela diz. Nós temos três modos: o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Normalmente, os verbos que estão dentro do modo indicativo, né, os tempos verbais no presente, passado, futuro, eles exprimem uma certa certeza do falante em relação a um fato que aconteceu, que acontece ou que acontecerá, depende do tempo verbal, está aí dentro do modo indicativo. Então, o modo indicativo pensa nisso, gente. Os verbos, né, os tempos verbais que nós vamos ver aqui no modo indicativo, eles exprimem mais o quê? Uma coisa certa do falante em relação a um fato, a um acontecimento. Então, aqui tem vários exemplos aqui, sem exatamente dar nome aos bois aqui, em relação ao tempo que aconteceu. Só para, primeiramente, vocês terem uma ideia de que é algo mais certo. Ando a cavalo diariamente, ele trabalhou ontem, ela está em casa, nós iremos amanhã. Até o futuro também pode também expressar algo certo. Pelo menos demonstra que eu estou convicto, né? Que eu tenho essa coisa de uma forma firme em mim. Nós iremos, eu estou afirmando, além de afirmar, eu demonstro uma segurança, uma certeza, tá? Mesmo que não aconteceu ainda. Então, então a gente tem tempos verbais presente, passado e futuro dentro do próprio modo, tá bom? Isso é mais uma apresentação. Depois nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes de cada tempo verbal, tá bem? E a gente também tem os tempos presente, passado e futuro dentro de um modo chamado modo subjuntivo. Já ele indica uma atitude de incerteza, uma dúvida, ou uma condição do falante, né? É um condicionamento. Então, espero que voltes logo, né? Na verdade, eu deveria ter grifado voltes, tá, gente? Vocês me perdoem? Então, espero que voltes, é o voltes. O espero está no presente, do indicativo. Eu espero. Agora, esse que voltes expressa
pode também expressar um desejo, demonstra uma certa dúvida. Eu não sei se você vai voltar, eu gostaria que você voltasse, né? Se eu trabalhasse, olha, uma outra frase, mas se eu trabalhasse, eu teria condições de arcar melhor as minhas despesas. Então, se trabalhasse, é um passado lá do modo subjuntivo que dá uma ideia de incerteza, mas eu não trabalho, ó, não está certo, ó, não estou certo disso. Se eu trabalhasse. Quando eu partir, quando as aulas retornarem, então essa é também uma outra forma também que expressa alguma coisa de incerteza em relação ao momento, né? Futuro, no caso aqui. Essa presença do quando aqui, ele também ajuda a reforçar que é um desejo, uma vontade e também uma incerteza em relação à vida, ao acontecimento, ao futuro, no caso, voltando a enfatizar, né? O modo imperativo, olha o nome, não é? Ser imperativo. Você solicitar, começa desde uma solicitação até um mando, né? Façam os exercícios, faça isto, não mexa nisto, né? Na verdade, quando eu formo um imperativo negativo, é só colocar o quê? O não antes do verbo. Então, é mais uma ideia geral que eu estou dando para vocês aqui dos verbos em cada modo. Esses são os 3 modos em que as ações verbais se expressam, tá bom? Essa aqui é uma tabelinha, né? O aluno fica curioso. Quais são todos os tempos do modo indicativo? Então, a gente tem o presente, a gente tem um pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Alguns são compostos, tá bom? Só uma ideia. Tá composto por quê? É quando eu tenho uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos no sentido de um só, porque destina-se ao mesmo ser. Então, vem de forma composta. O futuro ele pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito, que pode também ser simples ou composto, quando for uma locução, né? Uma locução verbal. O subjuntivo, o modo subjuntivo, ele tem presente, né? Então, vocês podem ir estudando com calma em casa. Ai, que beleza. Depois tem o pretérito, né? Que ele vai subdividir em 3. É mais comum o imperfeito, tá? É mais comum. E a gente também tem o futuro também, que é mais comum o simples, né? Bom, a gente agora vai ver os modos, né? E vamos ver os verbos. Vamos ver cada tempo verbal, vamos começar vendo dentro do modo indicativo aqui no caso. Então, o que o presente pode indicar, né? Porque tem casos que a gente tem aqueles casos bem típicos, né, do presente. Eu pratico esportes toda semana, está muito claro que está no tempo presente, não é verdade? Agora, tem alguns casos diferentes, específicos. Por exemplo, o presente ele pode indicar um processo já ocorrido no passado. Ai, professor, que confusão que eu estou agora. Não, é muito simples. Quando é um passado histórico, quando a pessoa quer enfatizar um passado, trazendo bem para o seu ouvinte, trazendo bem para o presente do ouvinte que está ali escutando. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Então, a gente muitas vezes tem isso em livros didáticos, né? Para enfatizar, para aproximar um passado histórico, né? Um passado muito longínquo, mas que é muito importante para a história do Brasil, né? Então, eu coloco no presente. A gente pegou o presente também do indicativo, ele pode ocorrer com valor de futuro, para indicar uma decisão enfática. Então, por exemplo, ao invés da pessoa falar amanhã eu falarei com Jonas, amanhã eu falo com Jonas. A gente tem muito esse hábito, né? De ao invés de falar no futuro, eu falo às vezes no presente uma ação que vai acontecer para poder falar assim de forma bem enfática para a pessoa, para deixar bem claro o meu desejo neste atual presente.
Então, esses traços são possíveis na língua, não é? A norma padrão da língua portuguesa, da LP, né? Ela sugere que a gente use o tempo verbal realmente referente àquilo que eu estou exprimindo. Mas aceita-se semanticamente, né? No dia a dia, no momento mais informal, aceita-se essas colocações dessa maneira, assim, amanhã eu falo, né? Em vez de amanhã eu falarei, né? Porque é uma decisão enfática. Pode indicar também um processo habitual, ininterrupto, um ciclo, né, que vai sempre se renovando. O homem nasce, cresce e morre. Pode representar uma verdade universal, né, um presente eterno. O homem é um ser mortal. Isso aí é meio polêmico, né? É uma verdade universal, tá? Que o corpo dele vai morrer, vai. Tem gente que acha que vai morrer tudo, né? O psicológico, o sentimento, né? Então, essa verdade universal aqui, ela é meio, depende também do ponto de vista das pessoas, né? Mas pensando em termos de corpo físico, ele é mortal. E isso é uma verdade mesmo, né? Questões científicas também, então usa-se o presente, tá bom? Então é bom a gente conversar sobre isso, a gente entender, né, o sentido dos verbos. Então, agora o pretérito imperfeito. Ele indica um processo passado, mas essa ação ela dá uma ideia de que ela se repetia, ela não é muito bem determinada no passado, não, sabe? Então, as crianças cantavam durante os eventos. Meus filhos, quando eram crianças, cantavam durante os eventos. Então, esse vá aqui, essa terminação vá, ela dá essa ideia, né? Essa desinência modo temporal, não sei se vocês se lembram no ano passado, né? Ela dá uma ideia de uma ação que aconteceu no passado, mas que se repetia. Pode dar uma ideia de algo frequente, né? E também, às vezes, a pessoa utiliza o futuro, o pretérito imperfeito, com o sentido de futuro. Se eu tivesse mais coragem, eu reclamava, né? Da ideia de reclamaria. Então, uma maneira mais assim no dia a dia, mais um pouco informal, a pessoa usa o reclamava em vez de eu reclamaria. E às vezes também usa-se muito nos pedidos e solicitações, né? Ou demonstra que a gente duvida da realização do fato, ou também expressa um desejo feito com moderação, com modéstia. Queria viver para o seu filho. É como ele explicava o desejo da vida. O desejo da vida dele é viver para o seu filho, era viver, né? Então, eu queria viver. Essa terminação ia, é para os verbos de segunda e terceira conjugação. Querer, partir, né? Quando você fala assim, cantar, é primeira, né? Então, você fala, cantavam. Agora, querer. Queriam. Partir. Partiam. Então, são terminações típicas do pretérito imperfeito. No caso, ia e suas variações, e se variações, é para os verbos de segunda e terceira conjugação, né? Terminados em verbos terminados em e em ir. Então é bom a gente conversando sobre os verbos, a gente poder criar familiaridade com eles, entender o que eles expressam e usá-los em nosso favor na escrita e na fala, para não ficar uma mera decoreba. Para quando você for realmente tentar memorizar, você entendeu, aí você vai memorizar com mais facilidade. Meu objetivo aqui não é ficar conjugando vários verbos do eu até o eles, é vocês poderem entender o que eles expressam. E, naturalmente, quando vocês precisarem utilizar a pessoa adequada para expressar aquele verbo naquele tempo, você pode até consultar e vai entender para que aquilo serve e conseguir aplicar realmente no seu texto adequadamente. O mais que perfeito, né? O mais que perfeito, ele indica um processo também no passado, que é pretérito, né? No passado, mas ele ainda é anterior em relação ao outro passado, ele é mais longínquo ainda. Então, o aluno estivera dias antes com o professor. Com certeza, em relação a alguma coisa, a um outro fato, né? Ele estivera dias antes com o professor, antes de ter participado daquela aula, né? Então, uma ideia ainda mais longínqua. Pode ocorrer em orações optativas, que são orações que exprimem desejo. Quem me dera, né? Ela dera, né? Estivera. Está sendo muito pouco usado
né, no dia a dia, embora essa optativa ainda até que usam, né? Até que usam. Aqui no primeiro caso, o aluno estivera Dias, ele havia estado com o professor, né? Esteve, né? Muitas pessoas usam o quê? Usa o pretérito perfeito, né? É mais fácil, é mais comum o pretérito perfeito. Mas aqui, se a pessoa utilizou estivera, talvez não tenha sido só por uma questão de expressão, de mais formalidade, mas é para dizer que é uma coisa muito antiga, há muito tempo, e ele praticou isso, né? Tá bom? E aí, justamente o pretérito perfeito, do qual eu falei aqui agora um pouquinho, ele indica um processo passado já mais bem definido e mais bem concluído. A mulher vendeu a casa. Pronto. Uma coisa muito pontual, muito assertiva, muito definida, né? E aí, o futuro do indicativo, né? A gente tem o futuro do presente, ele indica um processo, processo futuro em relação a um referencial presente. Ele pode ocorrer com valor de presente, exprimindo dúvida e incerteza. Então, o exército inimigo terá hoje uns 20 mil soldados, não mais, né? Então, aqui é um valor muito presente em relação à minha observação agora do momento presente. Eu falo que esse exército, estou apresentando uma estimativa aqui do número de soldados que haverá, mas com base o quê? No meu tempo presente. Eu falante, eu observador, né? Pode ocorrer ainda com valor de imperativo. Não levantarás falso testemunho. Quer dizer, não levantes, né, falso testemunho. E a gente também tem casos de futuro composto também. Ele vai fazer, né, em vez de ele fará, é composto, porque tem mais de um verbo. Ele vai voltar, em vez de voltará. E aqui tem mais alguns exemplos aqui, olha. O futuro do presente composto, ou seja, formado por mais de um verbo, a gente fala uma locução verbal, ele pode assinalar um fato posterior ao tempo atual, mas também esse fato pode ser anterior a outro fato futuro. Então, até meus bisnetos nascerem, eu terei me aposentado. Então, eu já vou ter aposentado antes dos meus netos nascerem. Então, eles também podem indicar alguma coisa ainda antes, ainda há outro fato futuro ainda, dos meus bisnetos terem nascido. Quando ele chegar, já terei saído, antes dele chegar. Então, relação a um futuro, em relação também a algo anterior a um outro fato, né? Então, esse tipo de terminação muito comum ao presente, né? O futuro do presente que a gente fala, essa terminologia aqui, esse irei, amarei, cantarei, provarei, descansarei. Então, ele é muito típico do futuro, né? Então, eu também vou falando também ao mesmo tempo essas terminaçõezinhas muito típicas também de cada verbo também, para a gente se familiarizando, e ao mesmo tempo também vou conversando sobre o sentido, o efeito de sentido de cada verbo no seu determinado modo, né? Futuro do pretérito. A gente acabou de ver o futuro do presente, agora o futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito expressa um processo futuro em relação ao referencial, só que em relação ao referencial passado, é diferente. Eu te compreenderia se me explicasse com calma a situação. Aqui pode estar dando uma ideia o quê? Eu compreenderia você em situações que já aconteceram, né? Então já deu a entender que eu não te compreendo e que eu também não te compreendi. Aí eu te compreenderia. Agora, se você me explicasse, né? Mas você não me explica com calma a situação. É difícil, às vezes, a gente tem que entender as coisas com alguém que, às vezes, é muito rude com a gente, né? Mas a gente tem que desligar um pouquinho o botão emocional, usar mais a razão, porque às vezes a gente tem que conviver com essas situações e para a gente poder entender bem pelo crivo da razão, nem que seja para você chegar à conclusão, olha, ele se expressa mal, mas eu preciso lidar com ele. Então, né? Agora, é claro que muitas vezes a gente entende as coisas quando a pessoa explica com calma, com a gente, com boa vontade. Tem hora que eu bloqueio, por exemplo, quando alguém é grosseiro comigo. Eu falo, opa, aqui que a gente faz? A gente pode fazer assim, olha, vamos conversar depois. Né? Dessa forma não dá para a gente se entender, né?
O futuro do pretérito pode ocorrer com valor de presente, exprimindo polidez ou cerimônia, né? Quando fala assim cerimônia, é quando a pessoa ela é muito moderada naquilo que ela vai te pedir, ou ela evita até pedir as coisas para você, ela faz cerimônia, né? Ou então exprimindo uma polidez num pedido. Por favor, você me serviria um café? Em vez de você me serve? Em vez de você pode me servir? Você me serviria? Então, também pode ser usado também o futuro do pretérito sentido. Vocês estão percebendo que a terminação iria, né? Esse iria. No futuro do presente é rei. Aqui é iria, né? Futuro do pretérito. Então, é importante a gente conversando sobre essas questões. Terminamos o modo indicativo. Estão vendo? Eu acho bem mais interessante a gente conversar assim, porque aí depois as flexões, eu, tu, ele, nós, vós, eles, já sabem para que vai servir. Vocês vão só consultar para ver qual que é a forma verbal específica para usar para cada pessoa gramatical, né? Agora a gente vai começar aqui o modo subjuntivo, né? Ele emprega esse modo subjuntivo para assinalar um fato presente, que tem o presente do subjuntivo, né? Que no caso, o presente do subjuntivo. Mas duvidoso, aqui já começam as coisas mais duvidosas, mais incertas, expressam esse desejo ou um sentimento. O uso da palavra talvez ajuda também a exprimir essa ideia de modo subjuntivo, de algo incerto, duvidoso, né? Talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos. Olha lá, o façam, né? Talvez ele saiba. Um tipo de frase, quando a gente aprende normalmente na escola o presente, é assim, que você consiga, que você passe no vestibular, que você saiba toda a verdade. Então, esse que, a presença do que é muito, né? Claro que o que exprime desejo, né? Desejo, vontade, sentimento, né? Essa presença desse que, junto à forma verbal, aqui no caso, saiba, faça, consiga, nos ajuda a decodificar que esse verbo está no presente, mas é um presente o quê? Incerto. Porque você não tem certeza, né, gente? Não é eu sei, eu saiba. Um fato futuro mais duvidoso ou incerto no modo subjuntivo, por exemplo. Talvez eles venham amanhã. A gente não sabe, né? A gente não sabe se eles virão. E um desejo, uma vontade aqui, ó. Espero que eles façam o serviço corretamente. Espero que me tragam, né? Então, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Então, são essas terminologias aí, né, bem objetivas do presente do modo subjuntivo. Aí o pretérito imperfeito, que é muito também importante dentro do subjuntivo, né? Ele assinala uma hipótese, uma condição numa ação passada, mas posterior e dependente de uma outra ação passada. Talvez a lágrima subisse do coração à pupila. Não é? Então, é uma condição da lágrima subir. Não é? É uma hipótese. Pode-lhe também dar uma condição contrafactual, ou seja, algo que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência. Então, se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Então, na verdade, não aconteceu, não se verificou no passado. Não é? É uma hipótese. Então, uma condição contrafactual. Não se verificou isso, ele não esteve no passado. Se ele estivesse aqui agora, então também pode também ser em relação ao presente. Ah, se ele estivesse aqui. E também pode também ser em relação ao futuro. Se ele viesse amanhã. Mas é tudo hipotético, tudo não está de acordo com a realidade do momento não favorece muito para que essas coisas aconteçam, ou vão acontecer, ou que tivessem acontecido, não aconteceram. Então, esse tipo de terminação, esse S, SE aí,
Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesse, se eles estivessem, né? Isso aí é uma terminação muito típica do pretérito imperfeito do subjuntivo. E a gente tem um futuro do subjuntivo, né? Ele assinala uma possibilidade a ser concluída em relação ao fato futuro. Uma ação vindoura, né? Que poderá vir a acontecer, mas ela é condicional a uma outra ação também futura. Então, por exemplo, quando eu voltar, a possibilidade, né? Saberei o que fazer. Estão percebendo que está uma relação de futuro com futuro. Primeiro, o primeiro futuro é quando eu voltar, que é esse futuro mais incerto, é uma possibilidade. E depois eu saberei. É uma coisa que vai ser certa de acontecer. Agora, quando eu voltar. Então tem uma relação de dois futuros aí. Um hipotético e outro, né, certo de proceder, mas está o quê? Condicionado um ao outro. Quando os sinos badalarem 9 horas, voltarei para casa. Então, quando badalar, né? Quando badalar, é uma possibilidade. Voltarei para casa já dá uma ideia de algo mais certo, que é um futuro aqui, um futuro do indicativo, não é? Futuro do presente, serei, tá lembrando? Agora que quando os sinos badalarem, uma coisa mais possível de acontecer, a gente não tem certeza, né? Não tem uma condição aí. Também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura. Se ele estiver lá amanhã, né, certamente ela também estará. Olha, tá vendo? Uma coisa relacionada à outra, uma coisa condicionada à outra. E é uma coisa incerta. Se ela estiver. Quando eu estiver, quando tu estiveres, quando eu estiver, quando nós estivermos, né? Então, esse aqui. No caso, né, do verbo estar, e vários verbos voltar, no caso, verbo primeira conjugação. Estar já é um verbo mais irregular, em que você muda até o radical, tá vendo? Então tem alguns verbos muito comuns, embora sejam muito comuns, são verbos irregulares, você muda muito aqui a forma, né, do verbo. E também tem o que? A formação da locução verbal com auxiliar ter ou haver no futuro do subjuntivo. Existe isso, simples. E o verbo principal no particípio é porque você muitas vezes pode ter um futuro que a gente fala composto, né? Quando você tiver terminado, em vez de falar assim, quando você terminar, mas a pessoa acha mais expressivo dizer quando você tiver terminado. A gente vai ver um pouquinho como que é essa formação do imperativo. Porque o imperativo, na sua prática do dia a dia, ele é muito simples, né? Volte, não me esqueça. Afirmativo e negativo. Ponto final, né? Mas ele também tem um porquê dessa sua formação. As formas verbais dele, elas são originadas de outros tempos verbais. Então aqui, ó, a gente tem aqui nós temos 4 colunas aqui. A gente tem essas duas últimas aqui, justamente do imperativo afirmativo e o imperativo negativo. No caso aqui do verbo amar. Observem que não tem a primeira pessoa, não mando para amo eu, né? A gente até fala eu me amo, mas aí não é mais imperativo, né? É um presente simples. Eu me amo, eu amo a mim. Agora, mandar eu me amar a mim mesmo? Não, né? Então tem o ama. Muitas vezes a gente fala com as pessoas no imperativo sem colocar o pronome. E vocês estão percebendo que o pronome, que se você colocar o pronome no imperativo, ele vai vir depois. Olha que interessante. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. A gente não usa muito o amai, né? Como Cristo, por exemplo, falava, ou como há pouco tempo, alguns séculos, né? Não é tanto tempo assim atrás, né? Se a gente for ver a história da humanidade, né? Século passado, início dele, nas primeiras décadas, né? A gente usava bem, né? Até no meio, né? A gente ainda usava-se sim. Então a gente está usando muito pouco, a gente usa mais ame, ou ama, né? Ama, ame, mas ame, né? Ame, faça. Depende da conjugação do verbo. O verbo amar, né? Primeira conjugação, a terceira pessoa que vai ser ame, né?
Agora, vamos supor, se for vender, segunda conjugação, vai ser o quê? Venda. Depende. Agora, eu coloquei esse quadro aqui para vocês aqui também, para vocês saberem de onde vem cada qual. As formas do imperativo negativo, ó, não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. Oh, meu Deus, ficou até forte, né? A gente tem que amar, né? Que é isso, não ame, né? Mas foi bem fácil, fica bem clara a ideia do negativo aqui. Essas formas que estão em roxinho aqui, vêm todas o quê? Vêm todas do presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. É um desejo, né? É um desejo, é algo hipotético, é algo que não está certo de ser. Aí você vai para formar um imperativo negativo, você pega todas essas formas aqui, olha, tá vendo uma setona que eu fiz aqui? E você coloca para todas, para vocês saberem de onde veio, né? Aqui no imperativo afirmativo, algo interessante, diferente acontece. Esses que estão em círculos, as segundas pessoas gramaticais, o tu e o vós, são herança do presente do indicativo. Tá vendo aqui, ó? As bolinhas, tá vendo? Só que você tira o S. A amas, ama. Amais, amai. E essas que estão com setinhas aqui, estão vendo? São herança, né? São originadas de onde? Do presente do subjuntivo. Que ele ame, que nós amemos e que eles amem. Então, ame você, amemos nós, amem vocês. Isso é requisito que vocês olhem em casa com calma para vocês poderem entender melhor, né? Formas nominais dos verbos, né? Quais são as formas nominais dos verbos? São aquelas que têm valores de outras classes gramaticais, podem ter valor, né? Por exemplo, o infinitivo, né? Preservar, vender, é o nome do verbo, né? Eles podem trazer um certo valor equivalente a substantivo, né? Preservar a natureza, ou seja, a preservação da natureza, tem um certo valor de substantivo, embora esteja na sua forma nominal. Quando termina em ar, ir, a gente chama de infinitivo. Quando dá uma ideia um pouco adverbial, né? Estava acontecendo alguma coisa, um joguinho de bola lá, ó, um futebolzinho lá, ó, uma pelada, né? Que a gente fala. O menino quebrou a perna jogando bola. Olha, uma ideia em fluxo, né? Ou quando estava jogando bola. Dá uma ideia meio adverbial, né? De tempo, né? E o particípio tem um valor equivalente a um adjetivo. Os trabalhos feitos a lápis não serão aceitos, né? Como são formas de particípio como falado, pensado, vendido, ado, ido, né? Essas terminações, né? São de particípio. É uma característica. Tem um valor parecido com algo de característica. Não serão aceitos, né? Aceitos. Né? O particípio. Aqui, no caso, ele é irregular, né? E, finalmente, as vozes verbais, né? A voz verbal é como que é essa relação que se estabelece entre o verbo e o seu sujeito. Então, ela pode vir como forma de uma voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, os nômades atravessaram o deserto. Quem atravessou o deserto? Os nômades. Quem é o sujeito da oração? Os nômades. Quem pratica a ação? Os nômades. Então, quando a frase ela segue essa ordem, essa ideia, né, de que o sujeito expressa a ação, essa frase ela está na voz ativa, porque o sujeito ele mesmo é ativo, ele é agente, ele pratica a ação. Mas quando o sujeito sofre a ação, a gente vai dizer que essa frase está na voz passiva. Né? Então, por exemplo, a maçã foi devorada pela criança faminta. Quem devorou a maçã? A criança. Mas a criança faminta é o sujeito da frase? Não. Quem que é o sujeito da frase? A maçã. O que foi devorado? A maçã. Mas ela que pratica a ação? Não. Ela que sofre a ação. Então, toda frase, quando o sujeito sofre a ação, ele não pratica a ação, a gente vai dizer que essa frase está na voz passiva. Aqui, no caso, é uma voz passiva analítica. A gente tem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética. A analítica é quando a gente tem uma locução verbal, ou seja, mais de um verbo, né? A gente fala locução, referindo-se ao sujeito. Então, aqui a gente vai falar que é um verbo, o verbo, no caso, o verbo ser, mais o verbo à frente no particípio, uma locução verbal. E o sujeito sofre a ação. Então, isso aqui é uma forma analítica, passiva analítica. Uma forma passiva sintética, quando a gente tem a partícula ser, e também dá a ideia de
uma ideia passiva mesmo, uma partícula chamada de partícula, por isso ela é chamada de partícula apassivadora. Então, procuram-se operários especializados. Como é que essa frase pode tornar para mim, aprendiz, né? Para você que está aí aprendendo comigo, como é que ela pode ficar clara de que ela dá essa ideia passiva? Né? Porque aqui não está claro esse sujeito, né? Pelo menos a princípio não está claro que o sujeito aqui sofre ação para ele poder estar numa voz passiva. Concorda comigo? Igual a maçã foi devorada. Aqui a maçã está na posição do sujeito mesmo, e aqui ela sofre ação para a frase estar na voz passiva. Aqui, professor, você falou também que é uma voz passiva, só que sintética, mas você falou que é passiva. Então é sinal que tem um sujeito aqui na frase que ele sofre ação. Pois é, aqui o sujeito está posposto. E para ficar mais claro ainda, você pode transformar essa frase numa frase, essa voz passiva sintética, na voz passiva analítica. Como que você vai fazer? Você vai pegar o sujeito, operários especializados, e vai colocar aqui o verbo procurar no particípio, que ele é o principal, e vai transformar essa partícula C como se fosse no verbo auxiliar, que aí esse verbo, como na maçã foi devorada, você também vai buscar também, ó, esse verbo aqui também subentendido nesse tempo que está aqui, ó. Então, procuram-se operários especializados. Operários especializados foram procurados. Então, ficou muito claro que operários especializados é o sujeito da frase, né? Operários especializados foram procurados. E que eles também sofrem ação. Por isso que essa frase está na voz passiva e na sintética, e na forma sintética, porque quando nós temos uma partícula C, né, no sentido de passividade, partícula apassivadora, é possível transformar essa frase aqui na voz sintética na voz passiva analítica, como no caso aqui acima da maçã foi devorada, tá bom? Então, os operários especializados foram procurados. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica ação e ele mesmo sofre ação. Nossa, professor, é possível isso? Claro. O menino cortou-se. Ele mesmo cortou a si mesmo. Então, ele mesmo praticou a ação, ele mesmo sofreu. O sujeito aqui, ele sofre. Então, ele é um sujeito, ele pratica e sofre a ação. Então, ele é um sujeito que a gente chama de sujeito reflexivo. E, portanto, a frase está na voz reflexiva. Assim como na frase abaixo, o governo demitiu suas funções. Ele demitiu a si mesmo. Tá bem?